A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 15, que diz assim: Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmãos, se há algo que é muito difícil de nós tratarmos, é a questão do perdão. Falar de perdão não é fácil. Alguém sabiamente já disse que falar de perdão é fácil quando a gente não tem ninguém para perdoar. Então, falar de perdão é falar de uma dívida que alguém tem para conosco e que nós não vamos cobrar esta dívida. A ideia central do perdão é esta. E quando Jesus aqui na oração, que conhecemos como a oração do Pai Nosso, ele dentro da oração ele diz que nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos devem, assim como Deus nos perdoa. É muito difícil perdoar como Deus perdoa, porque alguém vai dizer assim, mas eu não sou Deus, Deus é diferente. Mas Deus não cobra nada de nós daquilo que Ele não faz. O Senhor não vai cobrar de você nem de mim aquilo que na verdade Ele sempre é, que procede do seu caráter. Tanto que a primeira palavra que Jesus proferiu na cruz quando estava sendo crucificado foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus não está falando de algo que não procede dele e que nós temos condições de realizar, porque ele nunca vai cobrar de nós algo impossível, mas algo necessário, e que, acima de tudo, é possível nós fazermos. Vou te dar um exemplo, né? Alguns exemplos não, vou te dar um exemplo do que seja o perdão. Por exemplo, alguém pega o seu carro e bate com o seu carro. 3 coisas que você pode fazer. Você pode fazer com que essa pessoa pague o prejuízo. Você pode fazer com que essa pessoa pague parte desse prejuízo. Você assume uma parte desse prejuízo. Você pode fazer isso. Ou terceiro, você pode perdoar. Eu quero dizer para você que perdão, segundo a palavra de Deus, não é uma divisão de prejuízo. Você fica com o seu, eu fico com o meu, e assim a gente resolve esse problema. Não é eu assumo a parte, você assume a outra, que eu vou te ajudar mesmo você me dando prejuízo. Não é isso. Isso não é perdão. Perdão, biblicamente falando, é você chegar para a pessoa e liberar essa pessoa da total responsabilidade de pagar a dívida. Ou seja, o perdão genuíno, ele é onerosamente doloroso. Você assume o ônus, você assume a dívida, você libera o outro de pagar a dívida. É fácil fazer isso? Não. Por isso que perdão não é algo simples. O perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção. O perdão é um posicionamento. É um posicionamento de liberar o outro de uma dívida que ele tem para conosco. Só que tem um detalhe. Um carro batido, uma dívida de um carro, qualquer coisa assim, é muito simples, em vista de outros prejuízos que nós temos. Mas você imagina você liberar perdão, por exemplo, não porque alguém bateu no seu carro, mas para alguém que lhe causou, por exemplo, não só um prejuízo econômico, mas alguém que lhe roubou parte da sua felicidade. Alguém que lhe causou, por exemplo, um mal que acabou sua reputação sendo atingida. Alguém, por exemplo, que tirou, por exemplo, as chances de você alcançar ou galgar uma condição melhor, quem sabe até na empresa que você trabalha. Alguém que, infelizmente, lhe roubou, quem sabe, a sua liberdade. Aqui nós estamos falando de valores econômicos, porque aqui não tem uma etiqueta com valor para que a gente possa dizer custa X, custa Y.
Aqui começa a coisa a ficar um pouco mais complicada em relação ao perdão, porque nesse momento nós temos que tomar um posicionamento. Então, como mais uma vez eu afirmo, nós não podemos colocar uma etiqueta e dizer custa X, porque qual o valor da liberdade? Qual o valor da felicidade? Qual o valor do seu nome, da sua reputação? Essa é a diferença. Aqui que a coisa começa a ficar mais complicada, porque se a pessoa chega para você e diz assim, eu sinto muito, esse sinto muito, para muitos não vai resolver o problema. Não basta ele sentir, ele tem que arcar com o prejuízo. Essa é a ideia que passa na nossa mente. Eu não estou falando para você que eu sou melhor do que você, eu estou falando que passa na nossa mente, eu também penso a mesma coisa. Muitas vezes nós somos levados por essa emoção, por esse sentimento, e se a gente se deixar levar, nós tomamos outro rumo na nossa vida, diferente daquilo que o Senhor exige de nós, segundo as Escrituras, segundo a sua palavra, segundo aquilo que Jesus deixou registrado e ensinou aos seus discípulos e praticou na cruz. Perdão não é uma tarefa fácil. Perdão é uma tarefa muito difícil. Então, quando nós liberamos perdão, nós somos muitas vezes prejudicados e temos que assumir uma dívida que muitas vezes não é nossa, que nos foi imposta. Isso a gente não pode ignorar. A gente tem que levar isso bem ao pé da letra, entender essa questão. Outra coisa que a gente tem que entender que nós, no momento que nós passamos por isso, nós podemos fazer algumas coisas. Se eu quero ser ressarcido dessa dívida, desse prejuízo, desse mal que me foi causado, eu posso fazer duas coisas. A primeira delas, eu posso procurar várias formas de levar esse indivíduo que é culpado a sofrer pelo que ele fez. Isso nos alegra o coração. Não sei se você já observou. Quais são os filmes que mais fazem sucesso? Filme que tem vingança. Por exemplo, há um livro que se tornou filme posteriormente, O Conde de Monte Cristo. Quem é que não vibra em ver aquele camarada, depois de ter passado tudo que passou, ser levado para uma prisão, conseguir fugir da prisão, retornar rico, milionário e se vingar dos seus algozes? Isso faz bem para a nossa alma, isso faz bem para o nosso coração. Todo filme que tem vingança é um filme que geralmente enche o nosso coração. Novelas, como a gente torce pelo mocinho para que ele se vingue, porque o nosso coração almeja isso. Só que não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia ensina, e não é isso que a Bíblia nos direciona. Aqui que está o problema, irmãos. Porque quando a Bíblia fala de perdão, e o Senhor, através do apóstolo Paulo, diz, minha vingança, diz o Senhor, isso é muito difícil, isso não é fácil. Então eu posso exigir, de várias maneiras que o outro pague a dívida que ele tem para comigo. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso confrontá-lo, mas geralmente essa confrontação nem é tão simples, muitas vezes é com crueldade. Muitas vezes nós dizemos coisas para essa outra pessoa que também vai magoá-la. Aí Jesus diz que se alguém lhe ferir na face, nós temos que dar a outra. Jesus não está dizendo aqui que nós temos que apanhar das pessoas. Jesus está dizendo que nós não podemos ser iguais às outras. Se uma pessoa é grossa, ignorante, ofensiva e até nos agride, eu não posso me igualar a ela. É isso que a Bíblia fala. Irmão, ser cristão é mais do que ser uma pessoa que tem uma religião. É um posicionamento através da ação do Espírito Santo em nosso coração, mudando nossas atitudes, mudando nossas vontades, nos fazendo ter um outro posicionamento em relação à situação adversa ao nosso redor. É perdoar. E perdoar não é fácil. Perdoar é assumir responsabilidades e assumir uma dívida que nos foi causada. Isso é perdoar. Então nós podemos também, dentro dessa questão toda aqui, espalhar, por exemplo, boatos a respeito da pessoa. Sejam verdadeiros ou sejam falsos, nós podemos acabar com a reputação dessa pessoa. Afinal de contas, ela acabou com a minha, então me compete fazer isso também. Isso passa pela nossa mente? Passa. Lógico que passa. Por isso que, se você observar o texto aqui da oração do Pai Nosso, como é conhecida, no verso 13 diz assim,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando de quê aqui? Ele está dentro de um contexto de quê? De perdão. Porque no verso 14 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoam, o Pai também não te perdoa. O que é cair em tentação aqui? Dentro desse contexto aqui, a ideia também que nós temos, mais do que cair em pecado, no sentido que nós conhecemos, é o sentido de buscar vingança, de ter um coração maligno, de agir segundo os nossos impulsos carnais. É isso que o Espírito Santo nos revela e nos mostra através da sua palavra. É isso que o Senhor Jesus está nos dizendo, que nós não podemos nos igualar, ser iguais aos outros que nos causaram grandes danos. Perdoar. E que não é fácil. Mais uma vez eu falo, não é fácil. Podemos então espalhar boatos a respeito dessa pessoa? Podemos. Podemos. Isso vai trazer uma satisfação para o nosso coração? Talvez momentânea. Talvez momentânea em ver essa pessoa passar por tudo que está passando. Só que nós temos que entender que essa satisfação, ela não procede de Deus. Ela não procede do Senhor. Ela procede até da nossa carne. Não vou nem falar que é do diabo, mas procede da nossa carne, dos nossos maus pensamentos. Porque muitas vezes, se os culpados sofrerem, a gente começa a sentir prazer. E isso está errado. Não sei se você já observou que quando a pessoa te faz algum mal e você vê aquela pessoa sempre bem, aquilo causa um mal-estar na gente. E a gente fala assim, por que Deus não castiga? Por que Deus não mata? O meu Deus é o Deus que quebra a perna. E tem gente que fala isso. Só que Deus age de forma contrária. Deus nunca satisfaz o nosso coração levando a pessoa ao prejuízo, a um dano maior. Pelo menos não de forma que a gente fique satisfeito. Porque quem é convertido, ao ver isso, não tem nenhuma satisfação. O que você ganhou com isso? O que você ganhou com a morte do outro? O que você ganhou com a doença do outro? O que você ganhou em ver o outro no prejuízo? Se você foi ressarcido de alguma coisa, isso lhe fez bem, então seu coração está totalmente contrário daquilo que o coração do Senhor, ou melhor dizendo, como o Espírito Santo aplica isso ao nosso coração. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos fala. Eu não estou falando que é fácil perdoar. Se fosse fácil, irmão, não estava na Bíblia. Porque nada que o Senhor pede de nós, não estou dizendo que seja impossível que o Senhor nos peça, mas é muito difícil nós fazermos isto, tomar esse posicionamento. Outra coisa que a gente, em relação a essa questão do perdão, é que se eu tenho um espírito de vingança e eu tomo essa decisão, então a coisa se torna um pouco mais grave. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos muito mais frios e mais duros em relação a perdoar no momento que eu sou uma pessoa vingativa. Quando eu me torno uma pessoa vingativa, eu passo a agir com outras pessoas e eu tenho prazer em magoar, eu tenho prazer em ferir, eu tenho prazer em ofender. E esse prazer não procede do Senhor, porque não foi isso que Jesus ensinou em momento algum no seu Evangelho, em momento algum nos seus ensinamentos. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos começar a ir olho por olho e dente por dente. Jesus diz, não é isso que tem que ser feito. Os antigos ensinaram algumas coisas que não convêm e que não condiz com o Espírito do Senhor daquilo que Ele nos ensina. Então, se os culpados sofrerem, talvez a gente fique, como já falamos, até satisfeitos, mas não é isso que o Senhor fala. Então, se o culpado for uma pessoa, por exemplo, influente, benquista na sociedade, a gente vai ter o prazer de vê-lo falir. E se for uma pessoa, quem sabe, de uma raça diferente, cor de pele diferente, nós vamos realmente ofender até outras pessoas que têm a mesma cor de pele. É igual família. Alguém de uma família lhe ofende, você acha que todos daquela família, ninguém presta, ninguém vale nada. Todos são pessoas que não, mal pagadoras, são pessoas assim, são pessoas assadas. Aí a gente começa a inventar um monte de coisa. Uma pessoa nos ofendeu e nós vamos julgar todos da mesma forma. Mas eu posso mudar a história. Eu posso querer também ter um coração diferenciado. Eu tenho uma segunda opção, que é a opção de perdoar. Porque se eu tomo a decisão de cobrar através da vingança, nada mais, nada menos, eu sou simplesmente
estou demonstrando a mesma malignidade do outro, a mesma deformidade do outro. Ou seja, a minha relação com Deus, ela está quebrada no sentido de que eu não permiti, eu não deixo que a palavra do Senhor se faça realidade da minha vida. Eu vou ser igualzinho ao outro, eu vou agir da mesma forma que o outro. Então, é por isso que o Senhor fala que nós devemos dar a outra face. Ou seja, não nos igualar, não sermos iguais. Mas liberar perdão é fácil? Não. Porque liberar perdão é assumir a dívida. E isso agoniza nosso coração. Porque a nossa vontade é fazer. A nossa vontade é se vingar. Só que entenda uma coisa. Se eu não alimento esses pensamentos, se eu não alimento essas emoções, se eu não alimento esse desejo, a tendência dele é ir diminuindo, diminuindo, até acabar. O problema é que as pessoas ficam alimentando as ideias, alimentando os maus pensamentos, alimentando esse tipo de coisa. Então, liberar perdão, como já falamos, não é fácil. É arcar com a dívida. É assumir completamente o ônus em lugar de cobrá-lo. Isso dói intensamente. Só entenda uma coisa. No momento que eu faço isso, eu estou começando a me libertar de um veneno que eu estou tomando para o outro morrer. No momento que eu ajo dessa forma e eu começo a colocar em prática a palavra do Senhor, eu começo a entender que o Senhor me perdoa também. Tanto que Jesus ele conta a parábola do servo que devia uma quantidade gigante de prata. E não tinha como pagar. Era impossível o pagamento. E, no entanto, o rei o perdoa. E quando ele sai da presença do rei, ele encontra um conservo dele que lhe devia um dinheiro mínimo. E ele começa a cobrar dessa pessoa aquilo que essa pessoa lhe devia. E como essa pessoa não tinha como pagar, ele coloca essa pessoa então na cadeia, na prisão, e diz: você só vai sair daí no dia que você me pagar toda a dívida. Só que essa notícia chegou até os ouvidos do rei, e o rei então o lança na cadeia, ele juntamente com sua família, e disse: você vai sair daí quando você me pagar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a nossa dívida era impagável, e no entanto o Pai perdoou. Então, se eu olho para uma pessoa que me causou um grande mal e eu não lhe perdoo, é sinal, irmãos, que eu sou maior do que Deus. Eu me vejo maior do que Deus. E que aquilo que o Senhor fez por nós, fez por mim, fez por você na cruz do Calvário, é muito pequeno diante daquilo que as pessoas fizeram comigo. O meu pecado é muito menor. A minha dívida é muito menor. Jesus pagou um alto preço por mim, mas esse alto preço eu não tenho condições de pagar pelo meu próximo. E que é uma dívida muito menor, uma dívida pagável muitas vezes. Eu sei que existem certas situações, problemas dos mais críticos, mas eu estou dizendo para você o que a Bíblia ensina. Liberar perdão é soltar as amarras do outro para você viver em paz, para você ter tranquilidade na vida, para você voltar a viver. Por exemplo, quando você está com raiva de alguém, com ódio de alguém, e você não libera perdão, você dorme com essa pessoa, você almoça com essa pessoa, você sai de férias com essa pessoa não te larga. Então, lhe perdoar é você abrir mão daquilo e não permitir que essa pessoa se torne um peso na sua vida. E como já falamos, você não tomar veneno para o outro morrer, porque quem está tomando veneno é você. Então, por isso que perdão não é uma tarefa tão simples. Então, entendo uma outra coisa que é importante nós destacarmos aqui, que quando você se recusa a se vingar e assume a culpa dos atos do outro, e não começa a alimentar esse ódio, mais uma vez eu falo, você mata, você anula tudo aquilo de ruim que essa pessoa, de alguma forma, tem causado em você, e isso não vai crescendo dentro de você. Você mata esse vírus maldito, chamado vingança, ódio, rancor, ira. Essa malignidade se afasta de você, porque você passa a ter um coração como o coração de Deus, como o coração de Jesus, que disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então o desejo de vingança não decorre de uma boa vontade, mas infelizmente é de uma má vontade. Então, quando você quer perdoar e toma essa decisão, porque isso você não acorda de manhã e diz: rapaz, eu estou com a vontade de perdoar. Isso não ocorre. Pelo contrário. Isso é um posicionamento, isso é uma decisão que você tem que ter. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, ele foi para a cruz pagar uma dívida que era sua, que era minha.
Nós tínhamos uma dívida gigantesca, impagável para com Deus. Nós tínhamos uma dívida que era impossível, por isso que Jesus pagou um alto preço por nós. Quem deveria morrer naquela cruz era eu e você. Quem deveria padecer naquela cruz era eu e você. Quem tinha que passar por tudo que Jesus passou era eu e você. E, no entanto, o Senhor, na pessoa do seu Filho, se deu por nós. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu o seu Filho unigênito. Era o seu único filho. Ainda que ele tivesse 10. Mas ele deu o seu único filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para que a dívida, que era minha, que era sua, o próprio Deus pagou em nosso lugar. Quem que consegue entender o coração de Deus? Mas Deus fez isso. A Bíblia fala que o Senhor, que o próprio Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O Senhor pagou um alto preço por nós na cruz, mostrando que é possível então perdoar. Porque Ele agiu dessa forma. O que outras pessoas nos devem é muito pequeno. O nosso ato de perdoar é nós nos igualarmos ao Pai, é nós nos igualarmos a Jesus Cristo, é nós nos igualarmos àquele que pagou um alto preço por nós. Tem um filme, particularmente o filme, tem uma história interessante, mas não é bíblico, e tem muita gente que assiste e se emociona. É um filme que a gente fica emocionado em assistir. Um livro interessante de ler também, que foi feito o filme, que é A Cabana. Eu não aconselho você ver esse filme como se fosse um filme teológico, que teologicamente não tem nada a ver com a Bíblia. Mas tem uma história interessante e tem uma mensagem interessante. E a mensagem que está ali é perdão. E tem uma cena no filme, dentre muitas, mas uma em particular eu acho muito interessante, porque Deus é apresentado ali como uma negra, uma mulher, que está fazendo, tem um momento que ela está fazendo ali um pão, alguma coisa assim, e chega a pessoa que tinha perdido a sua filha, que começa a conversar e começa a questionar essa questão de que o Deus havia abandonado. E ele questiona e diz, você me abandonou. Você abandonou o seu próprio filho na cruz, porque Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento da cena, essa mulher chega para essa pessoa e diz assim, você não entendeu nada da cruz. Você não entendeu nada. E mostra para ele o braço. Aqui seria, muitas pessoas falam onde foi a crucificação, que foi no punho, e mostra as marcas dos cravos. Ou seja, no momento que Jesus estava ali padecendo na cruz, o Pai também estava pagando alto preço. Porque Deus, na pessoa do seu Filho, estava pagando alto preço por nós, perdoando os nossos pecados. Mais uma vez eu falo, não é fácil perdoar. Falar de perdão é fácil, desde que você não tenha ninguém para perdoar. Perdoar é uma tarefa muito difícil, mas ela é libertadora. Ela é necessária para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde espiritual e, por que não dizer também, para a nossa saúde física. É uma necessidade, é uma questão de cura e libertação. Eu sei que esse assunto a gente não consegue concluí-lo aqui, encerrá-lo aqui, porque nós temos várias coisas para falar a respeito do perdão. Mas essa é a base. Jesus pagou um alto preço. Ele se deu na pessoa, Deus se deu na pessoa do seu Filho por nós, perdoando as nossas dívidas. Porque a Bíblia fala, pode ser, o apóstolo Paulo diz, pode ser que por uma pessoa boa, alguém até ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos da cruz, filhos da ira, mas o Senhor paga um alto preço por nós, perdoando os nossos pecados. Por isso que ele diz que nós devemos perdoar também. Por isso que o texto nos diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor nos livre desse pensamento maligno, desse ódio, do rancor, da ira, da mágoa. Assumir, irmãos, a dívida
Assumir esse ônus não é fácil, mas ele é libertador e necessário para termos uma vida na presença do Senhor, uma vida alegre, uma vida feliz. Por isso eu lhe aconselho, ore em função disto. Peça a Deus que lhe ajude a ser uma pessoa perdoadora, assim como o Senhor tem sido para conosco, assim como Jesus pagou um alto preço por nós. Essa oração que eu faço sempre, que o Senhor não permita que o meu coração fique tomado de ódio, de ira, de rancor e de mágoa, mas que meu coração possa estar purificado pelo Espírito Santo. Pensa isso também, e que o Senhor te ajude. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma situação muito difícil, mas Deus pode nos ajudar a alcançar esse grande objetivo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus possa te renovar e fazer você ser um perdoador. Amém? E que Deus te abençoe rica e abundantemente.